Entramos no ar essa noite com muito da América bloqueada. Hoje, no fim do dia, o presidente Trump emitiu novas instruções para os americanos na luta contra o coronavírus. O surto está se espalhando por todo os Estados Unidos. Mais de 1.300 casos nas últimas 24 horas, e isso sem os testes estarem na capacidade máxima. Hoje, o presidente reconheceu que o coronavírus não está sob controle. A Organização Mundial de Saúde diz que a Europa é agora o epicentro da pandemia global de coronavírus. As notícias emergem quando os esportes, tanto amadores como profissionais por toda a Inglaterra, são paralisados devido ao surto. A Premier League, Liga do Futebol Inglês e jogos escoceses foram todos suspensos até 3 de abril. No rugby, todos os jogos de 6 nações foram cancelados essa semana. E a Maratona de Londres no próximo mês foi adiada. Emmanuel Macron garantiu: este não é o momento para diversões. Este esforço que vos peço, eu sei que é algo inédito, mas as circunstâncias assim o obrigam. Nós estamos em guerra. Uma guerra sanitária, é certo. Não estamos contra um exército nem contra uma nação, mas o inimigo está aí, invisível, esquivo e a avançar. E isto requer a nossa mobilização geral. Nós estamos em guerra. Todas as ações do governo e do parlamento devem ser direcionadas para o combate a esta epidemia. A primeira morte relacionada ao coronavírus no Brasil foi confirmada agora pela manhã. É de um paciente que estava internado em São Paulo. É um homem de 62 anos, morador da capital. O secretário estadual da Saúde e o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus convocaram a imprensa para falar desse caso. Já se sabe que ele tinha um histórico de diabetes e de hipertensão, ou seja, ele era um dos pacientes nos grupos de risco, fazia parte mais de um, pela idade, 62 anos, e também por ser hipertenso e diabético. Além desses 2 grupos de risco, 3 grupos de risco, cardíacos, asmáticos, doentes renais e fumantes também fazem parte deste grupo. A França está agora em confinamento, um rigoroso confinamento que será imposto. O governo está falando sobre depor 100 mil oficiais de polícia para estabelecer pontos de checagem para verificar as pessoas em seus veículos. Segundo o governo na França, todos devem se auto-isolar. O presidente Macron foi incrivelmente claro quando ele se dirigiu à nação na segunda-feira à noite. Uma coisa que foi repetida várias vezes é que a França está em guerra. Numa votação simbólica, o Senado aprovou as regras que vão ser adotadas para combater o coronavírus aqui no Brasil. Entre os principais pontos aprovados estão a quarentena ou isolamento, a realização obrigatória de exames, a aplicação de vacinas, a compra de bens e serviços sem licitação. Todo esse atendimento médico será feito aos pacientes de forma gratuita. E o governo também vai enviar ao Congresso Nacional um outro projeto de lei com regras definitivas para futuras emergências envolvendo epidemias. A portaria do governo prevê até 1 ano de prisão e multa para quem descumprir determinações médicas de quarentena, isolamento ou internação. A ideia é impedir casos como o de um advogado de Brasília, que mesmo com a mulher infectada com a Covid-19, continuou circulando pela cidade até ser diagnosticado com a doença. E de um empresário que, mesmo sabendo que estava com o vírus, viajou de São Paulo para... O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, divulgaram uma portaria interministerial que determina obrigatoriedade de cumprimento por parte da sociedade. Uma das decisões é de que pacientes que descumprirem regras de quarentena ou de isolamento poderão ser presos. Pelas informações mais recentes, o país está em estado de alerta até o dia 9 de abril e o Ministro da Administração Interna já fez saber que quem não cumprir as ordens das forças de segurança vai incorrer num crime.
Nada faz o governo crescer como uma crise. As pessoas ficam assustadas e os políticos respondem a esse medo com promessas de que o Estado intervirá e tornará tudo melhor. E o governo acaba se tornando maior e mais poderoso. A pandemia do coronavírus, Covid-19, ameaça uma onda mundial de doenças. No entanto, é a coisa mais saudável que poderia acontecer ao poder do governo desde há muito tempo. O medo é uma característica da sobrevivência, mas nos torna vulneráveis ao impulso ou à exigência de renunciarmos o nosso controle para outra pessoa. As pessoas que têm o poder de nos governar, que se autodenominam nosso governo, entendem esse fato básico da natureza humana. Eles o exploram e o cultivam, quer eles componham um estado de guerra ou um estado de bem-estar. Dependem disso para garantir a submissão popular, o cumprimento dos ditames oficiais e, em algumas ocasiões, a cooperação afirmativa com os planos do Estado. Você nunca quer que uma crise séria seja desperdiçada. E o que eu quero dizer com isso é aproveitar uma oportunidade de fazer coisas que você não poderia fazer antes. A saúde pública tem sido um campo de jogo para o medo e o cálculo, dando-nos leis intrusivas que, adormecidas nas constituições, esperam apenas para serem invocadas pelo próximo micro-organismo para chamar a atenção do público. Essas leis incluem um poder quase ilimitado. Como todas as crises, a pandemia do Covid-19 passará, esperançosamente com o mínimo de doenças e morte, mas deixará para trás um resíduo de leis, gastos e precedentes para futuras ações do governo que não se afastarão. O problema é, como você distingue aquilo que é verdadeiro ou falso? Baseado sobre a perspectiva de quem? Como você fala sobre algo ser um fato ou uma ficção, quer seja uma realidade ou uma fantasia? Ou quer que seja certo ou errado? Porque você vai na internet e encontra argumentos sobre qualquer coisa que você pensar, e com pessoas tomando vários lados do argumento, afirmando que somente eles têm a verdadeira representação daquele assunto. E a que isso leva é que começamos a ter um medo exagerado ao ponto de histeria e paranoia. Pense sobre isso por um momento. Por que as pessoas enchem carrinhos de supermercados com papel higiênico? Porque, de algum modo, na mente deles, eles pensam que a cadeia de suprimentos será interrompida. E todos os especialistas estão dizendo que tudo o que você está fazendo é criar uma falsa escassez. Porque eles não produzem tanto papel assim, pois geralmente as pessoas não usam tanto papel assim. E eu vejo uma grande queda depois que as pessoas superarem essa pandemia. Quando eu vi a primeira vez a notícia sobre o papel higiênico, realmente eu fiquei confuso, porque eu pensei, primeiro é a alimentação, eu percebo o porquê. A medicação, eu percebo o porquê, mas o papel higiênico, e uma resposta que a gente poderia dar talvez é exatamente o quê? Como eu vi outras pessoas comprarem, ao saber que outras pessoas estão a comprar, talvez eu nem perceba qual é o motivo. Então, realmente, a palavra que você usou também é muito bem apropriada no sentido da irracionalidade. Quando pensamos nos últimos dias, sempre pensamos em grandes eventos geopolíticos. Mas aquilo com que o Paulo estava mais preocupado era o desmoronamento da sociedade humana em caráter. A degradação da cultura que passaria de uma comunidade para uma dinâmica predatória de se agir com unhas e dentes, como uma maneira de avançar a causa deles. Coisas que nós compramos, de uma certa forma, nos dão uma certa segurança, nos dá uma sensação de que estamos no controle, de que estamos a nos proteger. Então, se a gente pensar aplicada a questão agora do coronavírus, do Covid-19, é um momento onde eu não sei como agir, as autoridades às vezes passam informações que não são claras. Vamos ver que o ser humano, em momentos de incerteza, ele tende a ser muito mais irracional e tende muito mais a agir como os outros agem, que se eu não sei como agir, e se eu vejo toda a gente a se comportar de uma forma, eu vou utilizar esta forma como talvez um padrão. Para além do estado de insegurança, para além do medo, também esse estado de competição.
Se a gente pensar bem, estamos numa competição por recursos e os recursos são os alimentos, são as máscaras, são os álcools. Eu vejo que as outras pessoas estão a precisar, então também eu vou querer comprar. Talvez eu nem perceba bem o porquê. O que isso faz também é que tende a fortalecer nossos preconceitos, até mesmo ao ponto da intolerância. Começamos a ver as pessoas como entidades singulares, e as vemos como sendo boas ou más, certas ou erradas, falsas ou mentirosas, e começamos a categorizar as pessoas de maneiras que destroem o relacionamento humano. E em algum ponto, começamos a variar entre a apatia e o pânico. E o puxa e empurra de tudo isso começa a deixar as pessoas tão loucas que o que acontece é que a nossa visão de realidade de fato se torna distorcida. Hoje estamos inundados com desastres ao nosso redor. E novamente eu gostaria de alertá-los, porque Jesus nos disse que isso seria o procedimento normal do funcionamento da Terra até que eu venha. E quando eu vier, quando o fim começar, se tornará tão notadamente pior que você não ficará confuso a respeito do tempo em que estamos vivendo. Isso é o que eu quero enfatizar aqui, que veremos as coisas se tornarem muito piores até mesmo do que estamos vendo agora mesmo. Mas o centro do problema é, na realidade, o coração do homem. The epidemic does not recognize borders. It doesn't recognize differences in religion or political views. Same way then, does it mean that individuals, any individual, has to cede total authority to the state? I wouldn't say total authority. I mean, this is when your trust in your state, your trust in your government is very important. Mm-hmm. If you live in a country where for years, for decades, the government has abused the trust of the citizens, then this is the payday. This is when the citizens don't believe the government, and maybe they shouldn't. And it's the same also on the global level. We need today leaders on a global level. É incrível como um pouco de informação pode mudar totalmente a tua perspectiva, sabe? Eu descobri nessa semana que os Estados Unidos essencialmente terceirizou todos os nossos farmacêuticos. Então tudo é feito na China, exceto por uma pequena porcentagem de coisas. A razão empresarial por trás disso é que eles poderiam fabricar muito mais barato lá do que aqui. E então de repente descobrimos as ameaças veladas da China. De nós iremos reter isso se você continuar a nos culpar por esse vírus. Subitamente isso muda toda a sua perspectiva sobre o regime comunista chinês. Eles não estão se tornando parte do sistema mundial. Eles realmente querem ser o sistema mundial e impor isso aonde quer que eles puderem. Praticar coisas boas não deveria ser um esporte competitivo, uma vez que todos os outros estão sendo cancelados? Uma Olimpíada de sinalização de virtude, mas com virtude de verdade. E não o tipo de virtude falsa das mídias sociais, onde uma celebridade tuita uma frase motivacional que ela pegou do Google 1 minuto antes, pois isso é custo zero com zero benefício. A propósito, é estranho como as mais famosas celebridades justiceiras sociais ficaram em silêncio. Quanto a você, faça coisas boas que te façam sentir bem. É certo que as coisas são mais difíceis em isolamento, mas as pequenas coisas importam. Estranhamente, lavar as mãos pode te fazer te sentir heróico, porque você está matando germes. E também dividir. Sim, até mesmo dividir o seu papel higiênico. Na verdade, um cara começou uma troca de papel higiênico numa esquina da Califórnia. O seu cartaz diz: divida o seu papel higiênico. E está funcionando. E por quê?
Porque as boas ações fazem com que você se sinta menos porcaria. Não é sinalização de virtude, mas sinalização de se fazer algo. Nós vimos as pessoas acumulando papel higiênico e, seguindo essa natureza mammal, as pessoas os copiaram. Então, por que não começar um bom comportamento e esperar que as pessoas copiem isso também? Este também é um tempo para se comer melhor, se exercitar melhor e praticar com aquela guitarra abandonada na parede. Agora é o momento para você ser o seu melhor. É o contrário de qualquer pânico imaginável pela indústria do entretenimento. Prove que eles estão errados por fazer a coisa certa, mais uma vez.